Massas moleculares. O que são massas moleculares? São a soma das massas atômicas dos átomos compostos nessa molécula. Então, por exemplo, temos o exemplo aí, a água. A água, a fórmula da água é H2O. O que isso significa? Que você tem H, hidrogênio, 2. Significa que você tem 2 átomos de hidrogênio e O. O não tem nenhum número abaixo. Isso significa que o O é apenas um átomo. Como se calcular a massa molecular da água? Primeiramente, a gente tem que saber as massas atômicas. Na tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio é 1, do oxigênio é igual a 16. Então, você vai lá para você determinar a massa do hidrogênio. É só a gente saber qual é a massa do hidrogênio, que é igual a 1, vezes o número de átomos que está nessa fórmula molecular. Então, a gente sabe que o hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio na molécula da água. Então, você vai lá e multiplica 1 vezes 2, vai ser igual a 2. Já o oxigênio, a gente sabe que a massa dele é 16 e só tem um átomo de oxigênio. Então, você faz 16 vezes 1. 16 vezes 1 é igual a 16. Pronto. Vamos calcular agora a massa molecular da água. É só somar tudo. Quanto de hidrogênio deu? 2. Quanto de oxigênio deu? 16. Então, 16 mais 2 é igual a 18. Então, a massa molecular da água é igual a 18. Professora, e a massa, o que é massa molar? Massa molar é a massa referente a 1 mol. Então, se você achou a massa molecular igual a 18, se eu quero saber a massa molar, então é 18 gramas da massa por mol. Molar significa em relação a 1 mol. Essa é a massa da água. Temos um exemplo para calcularmos a massa da glicose. Qual é a fórmula molecular da glicose? Então, temos aí, C6, C de carbono, 6, porque tem 6 átomos de carbono. H12, H de hidrogênio, 12, porque temos 12 átomos de oxigênio. E O6, O de oxigênio. Por quê? Porque temos 6 átomos de oxigênio. Como é que a gente vai achar a massa molecular da glicose? Então, você tem que primeiro saber qual é as massas atômicas do carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono, a sua massa é igual a 12. De hidrogênio é igual a 1. E do oxigênio, 16. Então, vamos calcular para cada um, separadamente. Você vai lá para o carbono. Vamos lá. O carbono, letrinha C, você vai pegar a sua massa. Qual é a massa do carbono 12? Né? Aí ele já botou o número de átomos primeiro. Qual é o número de átomos do carbono da fórmula da glicose? 6. Então, você vai multiplicar a quantidade de átomos da fórmula 6 vezes qual é a massa do carbono, 12. Então, você multiplica 6 vezes 12, deu igual a 72. Agora, o hidrogênio. Qual é a quantidade de hidrogênio de átomos que veio na forma da glicose? 12. Então, você faz 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. E do oxigênio? Qual é a quantidade de oxigênio? 6 vezes qual é a massa do oxigênio? 16. 6 vezes 16 deu 96. Pronto, para achar a massa molecular, agora é só somar tudo. 72 mais 12 mais 96, que deu 180. A massa molar da sacarose, outro exemplo. Pronto, massa molar. Por que massa molar? Porque está fazendo referência a 1 mol, certo? Então, você vai calcular do mesmo jeito. Ó. A sacarose, a fórmula molecular da sacarose é C12, H22 e O11. Sabemos que o carbono possui, qual é a massa do carbono? 12. Qual é a massa do hidrogênio? 1. E do oxigênio? 16, tá certo? Agora, o que é que a gente vai fazer?
Primeiramente, vamos achar do carbono. Então, ó, o carbono, a massa molar do carbono, a massa atômica, aliás, é igual a 12. 12 vezes a quantidade de átomos do carbono da molécula da sacarose. É quanto? 12. Então, você vai multiplicar 12 vezes 12. 12 vezes 12 deu 144. Agora, do hidrogênio. Você vai pegar, ó, quantos átomos de hidrogênio tem aí na molécula da sacarose? 22. Multiplica 22 vezes. Qual é a massa do átomo de hidrogênio? 1. 22 vezes 1, que dá quanto? Dá 22. Agora, do oxigênio. Qual é a quantidade de átomos que veio aí na molécula do oxigênio? 11. 11 vezes... Qual é a massa do oxigênio? 16. 11 vezes 16 deu igual a 176. Então, é só somar. Só somar 144 mais 22 mais 176. Quando eu somei tudo, deu 342 gramas por mol. Por que esse mol? Porque eu estou falando de massa molar. Então, a gente aprendeu que quando se fala de massa molar, é porque está fazendo referência a um mol. Um mol equivale a 342 gramas. Outro exemplo, aí temos o ácido sulfúrico. A fórmula molecular é H2SO4. Então, já sabemos que a massa do hidrogênio é 1, o do enxofre, que é representado pela letrinha S, é 32 e do oxigênio é 16. Então, vamos lá. O hidrogênio, veja que nessa fórmula molecular ele tem 2 átomos de hidrogênio. Então, você vai lá e faz 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai dar igual a quanto? A 2. O enxofre, quantos átomos de enxofre tem? Apenas 1. Um átomo de enxofre vezes a sua massa atômica, que é 32. 1 vezes 32 deu igual a 32. O oxigênio, temos 4 átomos de oxigênio. Sabemos que a sua massa é 16, então você vai lá e multiplica 4 vezes 16. Então, deu quanto? 64. Agora, para achar a massa molecular ou a massa molar, porque está fazendo referência ao mol, você é só somar tudo. De hidrogênio, deu 2, mais do enxofre, 32, mais do oxigênio, 64. Somando tudo, deu 98. 98 gramas. Como está falando de massa molar, então é 98 gramas por mol. Então, é assim que calcula